E aí pessoal, bem-vindos de volta. Vamos fazer então um exemplo para a gente fixar o nosso conhecimento de metatables e metamétodos, tá? Vamos criar um exemplo de pares. Então, eu gosto muito de usar pares, que é um exemplo muito simples e permite a gente criar abstrações para a gente manipular. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é criar um par, que vai ser uma tabela em Lua. Esse par vai ter dois valores, 1, 2, por exemplo. E a gente vai querer fazer algumas coisas com esse par. Uma das coisas que a gente vai querer fazer, por exemplo, se a gente pegar um par 1 e um par 2, vamos supor 10, 20, vamos supor que a gente tenha isso, então a gente vai querer fazer P1 mais P2, P1 quer dizer a soma, né? P1 menos P2, que é a subtração, P1 vezes P2. Vamos fazer isso aqui num modelo de teste, tá bom? Vamos assumir que a gente criou esses dois pares globais aqui e vamos criar uma função test soma. E vamos aqui simplesmente fazer um print P1 mais P2. Isso por enquanto para o nosso teste vai ser suficiente para a gente ver o que está acontecendo, tá? Bom, como vocês podem ver, P1 e P2 são tabelas. E tabelas, se a gente tentar executar esse teste de cara aqui, vamos fazer isso de uma vez. Executando aqui nosso teste soma. Vamos limpar aqui. Então, naturalmente que ele vai dar um erro tentando fazer uma operação aritmética numa tabela, né? P1. Normalmente não pode. Mas a gente aprendeu metatables. E como é que as metatables vão nos ajudar? Vamos começar a fazer aqui. Vamos definir um metatable, meta, que é igual a uma tabela vazia. E vamos começar a colocar aqui alguns metamétodos. Vamos começar pela soma. Então, underline add nos permite fazer soma igual function. E vamos passar o P1 e o P2. E o que a gente faz? Vamos retornar a soma de P1 e P2. O que é a soma de P1 e P2? Vai ser um novo par que vai ter P1, 1, que é o primeiro item do par, mais P2, 1, né? Eu quero somar 1 com 10 e 2 com 20, quer dizer, o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo elemento com o segundo elemento. Então é P1, 1 mais P2, 1. E no segundo elemento, P2, 1. P1, 2, claro, mais P2, 2. Vamos ver o que acontece aqui agora. Para também facilitar a nossa vida, vamos já também criar um toString aqui, né? Igual a function, né? Então vamos fazer aqui aquele macete do f, underline f igual a string.format, só para a gente não ter que digitar sempre string.format, e aqui eu vou dar um return underline f. Vamos fazer aqui o texto que vai ser simplesmente entre parênteses, e eu vou passar aqui um %s, vírgula, %s, vírgula, pair 1, vírgula, pair 2. Se a gente garantir que esse par tem sempre duas posições, a gente depois pode fazer isso, a gente pode, em vez de usar essa sintaxe assim, a gente pode usar uma função
que no caso eu vou também criar um atalho para ela, unpack, porque em Lua 5.1 a gente tem um unpack, mas em Lua 5.3 é table.unpack. E aí eu prefiro ela assim, isolada por fora. Então, unpack pair. Então temos o nosso toString, o nosso add, e agora a gente tem o P1 e P2 e vamos executar o nosso teste soma. Então eu ainda tenho... Ah, claro, faltou eu dizer que o meu P1 e P2 usam a metatable meta. Então aqui nós vamos dar um set metatable P1, P2 meta. E aqui um set metatable 10, 20 meta. E vamos lá, vamos ver o que acontece. Então perfeito, agora eu estou imprimindo uma table, estou imprimindo print P1 e P2. E por que aconteceu isso, né? Se eu der um print, vamos só para mostrar para vocês, se eu der um print P1, né, ele retorna, ele faz o toString numa boa, mas o P1 mais P2 ele não faz. Por quê? Porque na hora que eu estou retornando aqui a minha tabela, esta tabela que está sendo retornada, ela não está com a minha metatable, né? Eu não estou dando um set metatable nela. Isso é um problema, né? Quer dizer, não é um problema, a gente vai conseguir, se a gente colocar aqui, né? A gente pode, por exemplo, fazer assim, meta.toString, nada impede a gente fazer isso. P1 mais P2. Será que isso funciona? Vamos ver. Tá, e aí ele printa 11 e 22. Ele faz a soma, quer dizer, a soma funcionou e com isso aqui eu consigo retornar, né? Mas eu gostaria que eu pudesse usar o toString sem ter que chamá-lo explicitamente, né? Então falta eu atribuir a metatable a esse cara aqui. Mas para fazer isso eu não vou poder chamar o add aqui dentro, eu vou ter que chamar ele por fora, porque a metatable ainda não está definida aqui, então eu não vou conseguir chamar meta dentro antes de fechar essas chaves. Então, beleza, não tem problema, a gente puxa para fora. E aí eu vou ter um function meta.add. Eu estou mudando um pouquinho aqui a maneira, mas vai dar tudo igual. E isso aqui deve funcionar numa boa. E agora, quando eu retornar esse cara, na verdade eu tenho que dar um set metatable nessa tabela e passar na tabela meta. E agora eu não vou mais precisar disso aqui. Faltou uma vírgula na linha 12, porque eu não preciso disso aqui. Na verdade sobrou a vírgula. E agora funciona, né? Então eu peguei aqui, deixa eu puxar essas operações aqui para cima. Que esse aqui é o nosso plano de guerra. E é isso aí. Então, desse jeito aqui, a gente consegue fazer com que uma tabela seja somada com outra e imprimir a tabela, tá? Bom, naturalmente vocês devem ter percebido que isso aqui é bem inconveniente, ter que sempre ficar set metatable meta, set metatable meta, set metatable meta. Bom, o que a gente faz? O que todo bom programador faz? A gente cria uma função para evitar ter que fazer isso. Então, vamos criar uma função que eu vou chamar de createPair. Passando, vou chamar de XY aqui, mas tanto faz. E o que isso aqui faz é nada mais, nada menos do que isso aqui. Só que em vez de 1, 2, eu passo o meu x e o meu y. E agora, se eu colocar isso aqui lá em cima, na verdade tem que ser depois aqui da metatable. Na verdade agora tanto faz, porque
só vai me importar a hora que eu vou conseguir definir a metatable. Tudo que está aqui dentro já está definido. Então, mesmo que eu chame aqui embaixo para deixar o que tem na metatable junto, né, o edge, não tem problema nenhum. Está tudo definido. Agora, aqui dentro, eu, em vez de dar um set metatable, eu vou dar um create pair. E neste caso eu vou passar, em vez de passar metatable aqui, tira isso, e aí o meu create pair vai ficar dessa forma. Vamos testar se isso aqui funciona. Ah, tá. E aqui embaixo também, né? Aqui embaixo eu também tenho aqui, em vez de set metatable, eu vou passar um create pair. Vamos ver agora. Então, continua funcionando, né? Então, o meu create pair ajuda a gente a fazer a coisa mais isolada, em vez de ficar repetindo o set metatable o tempo todo. Eu coloco um create pair e aí tudo funciona, tá? Vamos lá, vamos fazer agora mais um cara que é a subtração. Passando P1 e passando P2. Acontece o seguinte, se a gente relembrar, deixa eu ver se eu tenho aqui minha apresentação, se a gente relembrar, opa, isso aqui, a gente tem esses metamétodos aqui para implementar. Dentre eles a gente tem esse aqui, o UNM. O UNM é o Unary Minus, significa que eu dizer o que é a negação de um elemento. Vamos ver como é que isso fica. Em vez de definir o sub, eu vou definir o que é um menos um par. Né? Então, se eu colocar aqui UNM e passar um par, eu vou dar um return, create pair, pair. Aí eu vou abrir ele assim, pair 1, pair 2. Só que eu tenho que passar menos. Isso aqui é o menos unário, né? Menos unário. Então eu passo um menuzinho aqui em cada um e eu digo que, por exemplo, a negação, né, menos P1 seria menos 1, menos 2. Né? E aí, bom, para que eu fiz isso? Porque eu quero implementar o sub. E se a gente lembrar bem, né, fazer A menos B é igual a A mais menos B, dessa forma. Então, essa operação do menos unário eu vou usar aqui para poder usar depois a soma, que eu já tenho ela definida, e com isso eu defino 3 operadores, na prática definindo só 2. Tá? Vamos fazer isso aqui. Então é return, create pair, P1 mais menos P2. Isso aqui deve garantir que tudo vai funcionar. Vamos criar mais 2 testes aqui. Teste UNM e teste sub e ver o que acontece. Então aqui eu quero ver menos P1 e aqui eu quero ver P1 menos P2. Então primeiro ver o UNM. Perfeito, ó, menos 1, menos 2. E agora teste sub. Deu algum problema porque função underline f, metatables, teste sub, print toString.
MetaTables Lua 10. Por que que deu problema? Não entendi. Unpack pair. Ah, aqui eu não preciso do create pair. Acho que é por isso. É porque a P1 já é um par, a P2 também já é um par. Isso aqui eu consigo operar. Isso aqui tudo me retorna um par. Eu acho que eu não preciso recolocar. Vamos ver se é isso. Perfeito, funcionou. Então, 1 menos 10, menos 9. 2 menos 20, menos 18. Né? Se você, por acaso, é novo, ainda não estudou números negativos, não tem problema. Vamos fazer o contrário aqui para você não ficar perdido. Então, 10, 20, 1, 2. E a gente agora vai fazer na ordem usual. Né? Então, eu vou fazer 10 menos 1 e 20 menos 2. E tudo certo. Tá? Então, beleza. Conseguimos implementar aqui a soma, a negação, a subtração. Multiplicação. Qual é o problema da multiplicação? É que a gente não sabe como é que seria uma multiplicação de pares. Né? Como é que a gente define? Existem várias maneiras. Não é usual que eu vou fazer aqui, mas só para a gente ter um exemplo, eu vou dizer que a multiplicação de dois pares é a multiplicação elemento a elemento. Tá? Então vamos fazer aqui qual seria o operador para fazer isso? Eu vou copiar da soma. Vou copiar a soma porque a soma vai ser parecido. E aqui o operador é o mul, M-U-L, P1, P2. E aí, como a gente vai fazer, combinou que vai ser elemento a elemento, a gente faz dessa forma. E aí, fácil, fácil, a gente consegue vir aqui. Teste prod, que é o de produto, e vou multiplicar. Então, agora eu vou multiplicar dois pares. E vamos ver o que acontece. Então, 10, 40, quer dizer, eu peguei 1 vezes 10 dá 10 e 2 vezes 20, 40. Consegui multiplicar pares. E a divisão vai ser exatamente a mesma coisa, né? Teste div vai ser um dividido pelo outro. E aí nós vamos pegar aqui e vamos implementar a divisão com div. E aqui basta a gente dividir também, combinando que a gente vai fazer elemento a elemento. Que não é usual, tá? Mas só para a gente ter um exemplo aqui. E claro, vamos executar o teste div. Então, ó, 10, 10. Por quê? 10 dividido por 1, 10. 20 dividido por 2, 10 também. Então, ele faz o 10. Ótimo. Agora vamos para uma operação um pouco diferente. Vamos supor que a gente queira obter do nosso par a soma dos elementos do par. Então agora eu não quero um novo par, mas eu quero poder pegar o meu par e retornar a soma dos elementos dele. Em vez de eu chamar, né? Em vez de eu ter que chamar P1 1 mais P1 2, eu gostaria, vai ser print aqui, eu gostaria de ter isso já pronto para não ter que digitar assim sempre, né? Ou se eu quiser fazer multiplicação e tal, como é que eu faria? Já que eu tenho par, para eu não ter que indexar ele dessa forma. Tá? Vamos só executar uma vez, então ele dá o 30, né? Porque meu par 1 é 10, 20. E eu gostaria de fazê-lo ficar mais ágil. Bom, agora a gente vai mudar, porque eu não tenho um metamétodo para fazer exatamente isso, mas eu tenho, da aula anterior, o nosso index. E a gente vai usar o index para isso. Por quê? Eu posso pegar minha metatable e definir uma função que é o sum, de soma, tá? Então, sum igual a function,
na verdade, vou definir ele por fora. Então, meta.sum, que recebe o meu par, e o que eu gostaria que isso retornasse é aquela minha continha lá do final. Cadê o meu sum? Tá aqui, beleza. Então eu gostaria que ele me retornasse essa continha. Bom, vamos tentar fazer isso aqui e ver o que acontece. Se eu agora tentar vir aqui e dar um print, deixa eu puxar isso para cima. Vou colocar aqui em cima. Então eu vou dar um print no meu P1, por exemplo, chamado como método sum. O que vai acontecer? Olha só, attempt to call new value method sum. Ou seja, ele não identifica o sum como sendo um pertencente a essa tabela P1, né? E óbvio, porque ele não está na tabela P1, ele está na metatable. Eu defini ele na metatable, mas a gente aprendeu o index. E o index permite a gente acessar os elementos da metatable. Para isso, basta a gente fazer meta.index igual a meta. E agora, quando eu tentar acessar um valor na minha tabela e ele não encontrar, ele vai procurar na metatable. E aí qualquer método definido aqui ele consegue usar. Então vamos tentar de novo agora. E agora funciona. Ele soma os dois elementos. Da mesma maneira como eu fiz a soma, cadê o sum? Aqui, eu posso fazer o prod. E eu posso dar um print nesse prod. Deixa eu puxar isso para cima também. Deixa eu enxugar um pouco aqui. Que agora, esses todos aqui a gente já viu. Eu não preciso... Deixa eu puxar as definições aqui para baixo que a gente está trabalhando. Esses sum e prod, mais para perto aqui do exemplo. Tá, aqui embaixo, aqui, pronto. Então aqui agora, em vez de sum, eu vou chamar prod. E por que ele não foi? Porque o meu prod tá com mais, não, vezes. E dá 200. O meu par que eu estou fazendo o produto é o P1 e eu estou fazendo 10 vezes 20, que dá exatamente 200. Muito bom. Isso aqui é muito bom porque permite a gente fazer muita coisa legal. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, aqui no caso eu estou retornando escalares, né, que são números, né? Mas a gente também pode criar operações mais complexas. Né? Por exemplo, se eu quiser o valor absoluto, eu posso criar um function meta.abs, passando meu par, passar o par como P, vai ficar, dá para entender fácil. E agora vou dar um return no math.sqrt, que é a raiz quadrada, é a raiz quadrada de... Né, quando a gente tem dois números assim, trabalhando pares ou similarmente vetores, o módulo dele, né, o valor absoluto, é a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então a gente aqui pega o meu P1 eleva ao quadrado mais P2, P2 e também eleva ao quadrado. E da soma dos quadrados a gente tira a raiz quadrada e aí obtém um valor. Vamos ver que retorna isso aqui, print P1.abs.
e ele dá esse valor aqui, 2236, que é o valor. A gente pode fazer um teste mais rápido, passando aqui 3 e aqui 4, e eu espero que o resultado dê 5 do valor absoluto, né? Que é aquele triângulo clássico, né? 3, 4, 5. Então funciona, tudo bonito aqui funcionando. Deixa eu ver se aqui tem mais um ponto aqui que seria interessante a gente ver. Deixa eu ver produto dos elementos, soma dos elementos, divisão por escalar. Na verdade a gente fez divisão... A divisão a gente não testou, né? A gente fez divisão elemento a elemento. Tá. A gente mudou um pouquinho a divisão elemento a elemento. Mas isso aqui são várias coisas que a gente consegue fazer com as nossas metatables. Tá? Para isso aqui ficar mais interessante, é legal a gente separar isso aqui que a gente fez num arquivozinho só para lidar com pares. Né? Então vamos fazer isso rápido para a gente fechar esse nosso exemplo e ficar tudo bonito. Então a gente vai vir aqui e criar um novo arquivo que a gente vai chamar de per.lua. E aqui no per.lua nós vamos colocar tudo relativo a pares. Tá? Vamos pegar aqui a nossa metatable, vamos pegar aqui o F, o unpack, vamos pegar isso aqui tudo. Tudo que é meta, create pair, tudo isso aqui. Beleza, até aqui. Colar para cá, salvamos. E agora, além disso, o que nós vamos fazer é, em vez de chamar de meta essa tabela, nós vamos chamá-la de pair, maiúsculo assim. O nome dela tanto faz, mas só que pair vai ficar mais interessante para a gente poder usá-la nas nossas aplicações. Tá? E, além disso, aquela função createPair, em vez de chamar desse jeito, eu vou colocar dentro da metatable também, porque agora a gente tem um index nos ajudando. Então aqui eu vou colocar pair.create, fazendo o nosso par. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma última coisa que é interessante, que é fazer uma sintaxe um pouquinho mais esperta para nossa criação de pares, porque agora a gente vai fazer assim, né? A gente, em vez de chamar dessa forma, a gente vai chamar pair, a gente vai inverter, né? Pair.create. Repare que aqui não são dois pontos, porque a gente não está recebendo a tabela aqui na frente. Ela é um método da própria metatable, a gente vai chamar diretamente assim. Não é para chamar via index, né, de fato. Vamos testar aqui para ver se continua funcionando. Para isso aqui funcionar, a gente tem que dar aqui um require pair, no caso minúsculo, o nome minúsculo, e vamos ver se funciona. E continua funcionando. Então ele reconheceu o nosso arquivo de exemplo, ficou bem menorzinho, né? E tudo que é relativo a criar pares está do lado de cá. Tá? Agora, vamos fazer mais uma coisa interessante. E se eu quiser simplificar a criação do par para que eu chame essa tabela aqui, par, para que ela crie o par, né? O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou deixar eu criar os pares dessa forma aqui, ó, chamando par 3, 4, par 1, 2. Como é que a gente faz isso? Dá para fazer. Em vez da gente definir par diretamente, a gente vai dizer que par também tem uma metatable. Vai ser a metatable da metatable. Tá? Para a gente poder definir métodos para a tabela par. E aí a gente vai agora sim definir uma meta. Eu vou colocar como local. Na verdade, vou fazer mais algumas coisas aqui. Local meta igual a uma tabela vazia. E aqui na minha meta eu vou definir uma função que eu vou chamar de underline call. Só que ela está dentro da minha metatable. E o que eu vou receber? Vou receber minha tabela, né, que vai ser a tabela par.
mais o X e o Y. E aqui dentro o que eu vou fazer é return pair .create XY. Na prática eu poderia colocar a criação toda aqui dentro, tá? Dessa própria tabela aqui, mas também vai funcionar dessa forma. Então eu defini uma metatable e falta eu atribuir a minha tabela par. Para isso eu vou vir aqui e assim que eu definir o par, eu vou dar um set metatable pair meta. E vamos ver se funciona. Com isso, eu agora, na hora que eu chamar aqui... também tem que corrigir esses create pairs aqui que não existem mais, né? Mas significa que eu agora posso pegar aqui todo mundo e dar simplesmente um pair. Já vai funcionar aqui. Vamos tentar ver se funciona. Então, perfeito, não deu erro, tá? A sintaxe ficou certinha, ficou bonita. Então, eu construo o par dessa forma, retorno o objeto par com a metatable setada, consigo usar os métodos e ele fica bem enxuto. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Metatables e metamétodos, mecanismo bastante poderoso em Lua, permite a gente fazer bastante coisa legal. Tá? Uma última coisa talvez que faça sentido a gente pegar aqui é o seguinte, só para a gente ficar com uma, digamos, o nosso código Lua mais aderente às boas práticas, é definir esse cara como local, né, o pair, e já tem local meta, esses dois caras aqui também vão colocar como local, para eles não sujarem o nosso ambiente. Tá? Eu muitas vezes gosto de deixar como globais, mas nesse caso aqui eu vou deixar como local só para mostrar para vocês. Então eles vão ter efeito só nesse arquivo, mas como eu preciso usar o meu pair aqui, né? Então no finalzinho aqui eu vou vir dar um return pair. Opa, pair, isso. E aqui do outro lado eu não vou mais poder fazer só isso, porque ele não vai, né, pegar o pair agora, porque ele é local, então ele vai dar um erro. Então o que eu tenho que fazer aqui é, na verdade, o pair, janela errada, igual a require. Eu posso até chamar isso de local aqui. E agora sim, eu posso fazer, global pair, por que ele está reclamando? Dentro de pair.lua, porque ele está tentando chamar um global pair na linha 12. 12 ele está tentando porque eu não defini ainda o pair, né? Como o pair agora é local, eu não posso fazer uma referência a ele antes aqui. Não tem problema, é só eu modificar isso aqui para eu chamar após a definição desses caras todos. Então vou vir aqui e definir aqui embaixo o meu meta call, que ele deve funcionar agora. Perfeito, voltou a funcionar. Então, mais uma organização dos módulos em Lua. E agora sim, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe aquela curtida. E se vocês estão gostando do curso, por favor, se inscreve aí no canal, que a gente vai continuar colocando bastante coisa legal de Lua para você ficar bem fera, tá bom? Um abraço, até a próxima.